O ministro Alexandre de Moraes, né, autorizou visitas permanentes dos filhos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que já retornou para a prisão depois de uma semana internado. A partir de agora, Flávio, Carlos, Jair Renan e outros filhos poderão visitar o pai 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Então, anote aí, toda terça e quinta tem visita lá dos filhos a Bolsonaro e tem notícia sobre as visitas. Isso sem necessidade, gente, daquela autorização individual que ele sempre pediu. Preciso de autorização. Não, agora já está autorizado. É filho do Bolsonaro, pode ver ele. Bolsonaro, que inclusive, né, ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes também, pelo menos mais 4 aí. Ele havia deixado a custódia para a realização de uma cirurgia e outros procedimentos médicos. Chamar de volta aqui a Lu. Ô Lu, essa autorização permanente de visitas muda alguma coisa na rotina do cumprimento da pena do ex-presidente? Porque inicialmente era preciso fazer aquele pedido lá para o STF. Se autorizasse ia, se não autorizasse não ia. Agora não, os filhos 2 vezes por semana podem ir lá ver o pai. Exatamente, a gente pode falar que muda um pouco a rotina ali da justiça, né, na execução penal que tem Jair Bolsonaro como alvo no Supremo Tribunal Federal, justamente porque agora a gente não precisa mais, no caso a família, né, não precisa mais dessa autorização judicial da justiça ali assinada pelo ministro Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro receba visitas dessas pessoas específicas na carceragem da Polícia Federal aqui em Brasília. Essa decisão de hoje, então, ela autoriza uma visitação permanente dos filhos Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e também de Laura Bolsonaro, que é a filha mais nova do ex-presidente, ainda da enteada dele, Letícia Firmo da Silva. Isso independente de nova autorização. Lembrando que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já tinha essa autorização para visita ao marido, independente de uma nova decisão judicial. Muda a rotina, então, nesse sentido, inclusive ali na carceragem da Polícia Federal, mas não no cumprimento da pena do ex-presidente em si, falando nesses termos. Mas lembrando também que, apesar da dispensa dessa autorização judicial para a visita dos filhos e da enteada, há regras estabelecidas pela Polícia Federal que precisam ser seguidas, ainda que os filhos não precisem mais dessa assinatura individual do ministro Alexandre de Moraes. Essas regras, por exemplo, determinam que as visitas elas devem acontecer às terças e quintas-feiras, das 9 horas da manhã às 11 horas, então um intervalo aí de 2 horas para visita, mas cada visita deve ter o tempo máximo de meia hora, de 30 minutos e 2 familiares por dia. Esse é o limite. Cada familiar deve visitar Jair Bolsonaro separadamente, claro, com exceção de Laura Bolsonaro, que é menor de idade, ela tem 15 anos e por isso ela pode entrar acompanhada de um adulto, como por exemplo a mãe Michele Bolsonaro. Então a gente tem essa liberação agora que tira a necessidade dessa autorização judicial em cada visita dos filhos e da enteada, mas com essas regras estabelecidas na carceragem da Polícia Federal aqui em Brasília. Pois é, né, Lu? A gente teve, inclusive, a gente está acompanhando as imagens aí que foram gravadas lá no momento em que Jair Bolsonaro deixou o hospital. Aí uma imagem um pouco mais antiga ali do filho, aí tá aí, ó, essa imagem é feita hoje cedo, inclusive por nossa equipe aí em Brasília também, no momento em que Bolsonaro deixa lá o hospital onde passou pelos procedimentos e retornou para a prisão. A gente está perguntando na nossa enquete aqui, o que você acha? Você acha que foi justiça ele voltar para a prisão? Você acha que isso é perseguição política? Você acha que não é nenhuma coisa nem outra? Tá todo mundo lá. Fato é que agora Bolsonaro pode receber a visita dos filhos, tanto dos mais velhos, que já estão na política aí há um tempão, quanto dos filhos mais novos e da enteada, que acho que você falou aí, né, Lu? É filha da Michele Bolsonaro lá, de uma outra relação dela, mas que é enteada de Jair Bolsonaro, que está lá, passou por mais uma cirurgia, ele que vem enfrentando essa questão de soluços já há muito tempo, né? Depois de um determinado tempo ele começou com esse problema de soluço, fez uma cirurgia, fez outra, mais recentemente foi diagnosticado com uma hérnia inguinal bilateral, ou seja, uma hérnia de cada lado. Essa imagem que você está vendo aí foi publicada, inclusive, por um filho dele, mostrando o momento em que ele estava dormindo ali e os soluços constantes. A gente vai esperar. Ô, Lu, eu acho que ainda não tem nenhuma
atualização sobre essa questão dos soluços, não, né? Alguém chegou a falar alguma coisa em Brasília sobre se esse novo procedimento melhorou, pelo menos? Porque é triste ver qualquer pessoa, qualquer ser humano passando por uma situação dessa aí quase que o dia inteiro, né? Olha, os filhos, não mais desde que Jair Bolsonaro saiu do hospital, mas lembrando que ele foi submetido a procedimentos nesse tempo de internação. O ex-presidente foi internado no dia 24 de dezembro, passou ali por exames, no dia 25 por uma nova cirurgia, essa para corrigir a questão da hérnia ali, não foi relacionada exatamente às crises de soluço. Havia até uma expectativa da equipe médica de que nessa cirurgia para correção de hérnias, Jair Bolsonaro já fosse submetido a um procedimento para tentar diminuir essas crises de soluço, mas durante ali a operação os médicos decidiram seguir um outro protocolo, né? Mudar a dieta do ex-presidente e observar a necessidade desse procedimento ao longo do tempo de internação. Houve ali nos dias seguintes a necessidade, Jair Bolsonaro foi submetido, então os médicos não chamam esse procedimento para tentar diminuir essas ocorrências de soluço de uma cirurgia, mas realmente um procedimento médico realizado ali no espaço hospitalar, no hospital. Então, essa internação dele, ela também foi usada nesse sentido. Essas crises de soluço, elas vinham sendo apontadas pelos filhos de Jair Bolsonaro como bastante preocupantes. Eles que chegaram a publicar em redes sociais um vídeo mostrando como que esses soluços aconteciam no ex-presidente. O vídeo mostra, inclusive, Jair Bolsonaro dormindo, tendo essas crises de soluço. É um dos motivos que a defesa usa para pedir uma prisão domiciliar ao ex-presidente, pedidos que já foram negados algumas vezes pelo ministro Alexandre de Moraes, que não viu a necessidade. Inclusive, o último pedido foi negado na data de ontem, na saída, no mesmo dia que ele deixou o hospital após essa última internação. Moraes, que não entende haver um agravamento do quadro de saúde de Bolsonaro para conceder essa prisão domiciliar. Lembrando que a defesa também usa uma primeira autorização à prisão domiciliar concedida entre os condenados por tentativa de golpe de Estado, que foi a autorização ao general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional e que alegou ali uma situação de Alzheimer. Ele que foi submetido à perícia da Polícia Federal e teve, então, essa decisão favorável do ministro relator desses casos no Supremo Tribunal Federal. A defesa de Jair Bolsonaro também tenta usar isso, além, claro, de toda a questão de saúde do ex-presidente, para tentar com que ele cumpra essa pena há mais de 27 anos de prisão em casa, no condomínio onde ele mora, distante cerca de 10, 15 minutos de carro aqui do centro de Brasília. A casa dele fica localizada em uma região que a gente chama de Jardim Botânico, que é bem próxima aqui a essa região central do Distrito Federal, mas essa é a situação de Jair Bolsonaro. A gente tem a expectativa, pelo que a gente acompanha, que a defesa ainda vai insistir nesse pedido de prisão domiciliar, mas a gente já tem algumas negativas assinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o que a gente entende é que é preciso ter um fato novo que convença o ministro sobre a necessidade dessa prisão domiciliar. E isso também é um esforço que os filhos de Jair Bolsonaro têm, porque eles contestam bastante essa decisão, né, essa prisão definitiva na carceragem da Polícia Federal. Lembrando que é um espaço que o ex-presidente ocupa individualmente ali na Polícia Federal, com um espaço adequado, né, ali a prisões especiais, como é esse caso da prisão dele, mas claro, a gente segue com essa insistência da defesa e dos filhos, os filhos, claro, por meio dos advogados, para que Jair Bolsonaro seja colocado em prisão domiciliar por essa situação de saúde e também pela idade dele, né? Pois é, Lu. Ó, a Deise está dizendo aqui, ó, perseguição, ela votou em uma das opções, a terceira, que era nenhuma razão nem outra, nem perseguição e nem justiça. A Deise Vago está dizendo aqui, ó, perseguição política e falta de humanidade.
E se fosse o pai, filho, esposa de Alexandre de Moraes, será que ele já pensou nisso no futuro? Porque quando um juiz, uma autoridade toma uma decisão dessa, naturalmente não seria ele que teria tomado a decisão, seria uma outra pessoa. Esse caso aí, né, do Bolsonaro, a gente sempre faz essa comparação com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está preso, inclusive prisão domiciliar, e agora, mais recentemente, com o general Augusto Heleno, que também conseguiu essa prisão domiciliar, conseguiu porque foi diagnosticado realmente com mal de Alzheimer, aquela doença em que você vai aos poucos perdendo a memória, perdendo as lembranças e também, em muitos casos, perdendo a mobilidade do corpo. A defesa dele havia alegado que ele estava com esse problema já há bastante tempo, no entanto, o STF determinou que fosse feita uma outra perícia, essa supervisionada pela Justiça e também pela polícia, para que se determinasse sim ou não. Há o diagnóstico de mal de Alzheimer? Sim. Não há. Se não houvesse, provavelmente o general Augusto Heleno estaria preso, assim como Jair Bolsonaro, provavelmente também em alguma prisão do Exército, alguma locação do Exército. Mas foi diagnosticado, está com Alzheimer de acordo com a perícia, de acordo com a defesa e de acordo com a perícia. Já no caso do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que está preso de forma domiciliar, em uma cobertura em Alagoas, ali de frente para um ar ali em Alagoas, ele também está com problemas de saúde. Todos são casos bem diferentes. No caso de Fernando Collor de Mello, ele alegou que tem problemas de dupla personalidade, problemas de inconstância, tem problemas também de apneia de sono, que é aquele problema que você para de respirar enquanto está dormindo, e alguns outros problemas de saúde. São casos muito diferentes e que, especificamente sobre Jair Messias Bolsonaro, houve um levantamento pela Polícia Federal de que havia um risco de uma fuga dele. Ou seja, cada caso é um caso, são histórias muito diferentes, mas a justiça alega, se um conseguiu, o outro conseguiu, por que ele não vai conseguir estando nesse estado de saúde?